alunos, tudo bem com vocês? Hoje viemos aqui para revisar os conteúdos do segundo bimestre. Vamos lá. Primeiro assunto que vamos rever: voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então vamos lembrar o que é voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito ele recebe a ação verbal. Na voz passiva analítica, nós temos o verbo de ligação acompanhado do particípio de um verbo principal. Na peça, Don Quixote será interpretado pelo ator Heriberto Leão. O agente da passiva é o termo da oração que pratica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. Nem sempre o agente da passiva aparece na oração com o verbo na voz passiva analítica. A peça Don Quixote foi apresentada ontem. Então, nesse caso, temos um exemplo de quando não aparece o agente da passiva. Vamos lá. Voz passiva analítica voz passiva sintética é aquela que não aparece o verbo auxiliar. A gente tem aí o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto na terceira pessoa do singular ou do plural, dependendo do sujeito, acompanhado do pronome ser, que é chamado de pronome apassivador. Vende-se ingresso para o teatro, que equivale ingresso para teatro é vendido. Vendem-se ingressos para o teatro, ingressos para o teatro são vendidos. Ou seja, nota-se que no singular, ingresso, o sujeito no singular, o verbo tem que estar no singular. Na dúvida, transforme a voz passiva sintética na analítica. A mesma coisa acontece com o verbo no plural, certo? Quando o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural também. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de conjunções. Conjunções, então, são palavras que usamos para conectar palavras ou orações. Então, aqui temos as orações, as conjunções coordenativas, que podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E aqui temos alguns exemplos de cada uma delas e o exemplo de uso. Então, a aditiva, ela passa a ideia do quê? De uma adição. A adversativa, de uma oposição. A alternativa, de alternância. A conclusiva, de conclusão. E a explicativa, de explicação. Temos também as conjunções subordinativas, que podem indicar causa, consequência, comparação, conformidade, concessão, condição, proporção, finalidade e tempo. Essas são as conjunções adverbiais. Elas exercem a mesma função que o advérbio, porém, elas conectam, orações subordinadas que vão exercer essa função de advérbio. Bom, vamos para as figuras de linguagem. Nós vimos 4 figuras de linguagem: a antítese, o paradoxo, a inversão e a anáfora. Então, vamos ver um exemplo de antítese. Olha só, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Então, nós temos aqui salgar e adoçar. São duas ideias opostas, São dois opostos. Então, temos aqui uma antítese. Vamos ver, então, a próxima, um paradoxo. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, olha só. Se ele diz na primeira fala que toda certeza é relativa, como ele pode dizer que ele tem certeza absoluta disso? Certo? Então, temos aí um paradoxo. Inversão. Nós vimos lá o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Então, nesse caso aqui, a ordem entre o verbo, o sujeito e o verbo está inversa,
Lembra que a ordem direta é quando eu tenho sujeito e predicado. Então, aqui no hino nacional não é o que acontece. Tem uma inversão. E a anáfora, olha só. A anáfora ela consiste na repetição de palavras ou de termos, né, dentro de um poema. Então, aqui nós temos a repetição. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. De Manuel Bandeira. Vamos para o próximo assunto. Então, nós vimos aí onde e aonde. Agora nós vamos ver a outra palavra, a outra dupla de palavras que também causam dúvidas. Bom, gente, eu fiz a revisão da parte de gramática e ortografia, sintaxe, e a parte de leitura e interpretação de textos, gêneros textuais, a gente conversa durante nossas aulas, ok? Espero que vocês estudem, tirem suas dúvidas, perguntem sempre que precisarem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.